aqui no chat, a gente está até perguntando quem está errado nessa situação do Jardim, o treinador ou a diretoria? 81% dizendo que o treinador, 19% aqui entendendo que teve papel da diretoria no desfecho dessa situação com o Leonardo Jardim. É aquele tal negócio, né, Samuel? A diretoria do Cruzeiro também tem um treinador e aposta nesse treinador. E em nenhum momento, até onde foi a apuração aqui da Samuca TV, Central da Toca, o Cruzeiro gostaria de contratar novamente o Leonardo Jardim, ou pelo menos, se gostaria, a gente sabe que gostaria que ele tivesse permanecido. Mas proposta nenhuma foi realizada. Ô Léo, eu acho que e essa questão não tem que ser o ponto de discussão. A partir do momento em que o Cruzeiro define pelo Tite, está com o Tite e é respaldado, o Leonardo Jardim, por ele ter feito tudo que ele fez e quando a gente pontuou aqui, né, tudo que foi oferecido pelo Leonardo Jardim, a questão para mim principal é a seguinte: o Cruzeiro ofereceu tudo, não era questão financeira. Tenho visto até saído muita coisa aí de alguns problemas. Ele ficou até dezembro, né? Esses problemas eram, se eles existiram, né, eles eram assim irreversíveis ao ponto de ter ficado até dezembro e todo mundo conversando para ele continuar, né? Então, se existia ou se existiu mesmo, esse problema ele tinha que aparecer em algum momento para, não estou ficando por isso. E o que a gente ouviu de todos, né, não foi nada com relação a isso. Então, ficar nesse discurso agora de narrativa, eu acho que não faz bem para ninguém, né? Porque não apareceu nada até dezembro e agora começa a surgir um monte de fator por aí e que eu acho que se teve, cabe a parte, né, envolvida tornar isso público, né? Porque até então, 3 meses atrás, 2 meses atrás, ninguém soube de absolutamente nada. Então isso não tem que ser o ponto principal da questão. O ponto principal, que eu acho que eu falei mais cedo, que é o seguinte: o Leonardo Jardim, a gente trouxe a informação que ele voltaria, ele precisava de 2 meses, ok. Isso foi cumprido e ele realmente voltou ao mercado. Só que ele volta ao mercado em um momento que o técnico do Cruzeiro está pressionado, tem uma final pela frente e ele já acertou antes de qualquer coisa. Então, não existiu uma possibilidade de, mesmo não cumprindo a palavra, o Leonardo Jardim ele esperou o Cruzeiro até o último momento? Não esperou, né? Na primeira que veio, já primeiro dia de março, ou se foi semana passada, foi até antes de março, né? Sim. Foi finalzinho de fevereiro, já estava conversando e muito provavelmente acertando o contrato, né? Então, o que eu falei, e que eu acho que sintetiza todo esse cenário voltar ao Cruzeiro depende da diretoria. Cumprir a palavra dele só dependia do Leonardo Jardim e ele não cumpriu. Acho que isso é fim de papo e vamos acompanhar como será lá a trajetória dele no Flamengo. Aqui no Cruzeiro, o que a gente tem de informação é que teve total autonomia para fazer todos os processos e não simplesmente o Leonardo Jardim não reconhecer agora que ele fez um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho. Sim. Como há muito o Cruzeiro não tinha, mas a partir do momento em que ele não cumpre com a palavra dele, repetida por algumas vezes, em algumas entrevistas, em momentos distintos, aí eu acho que não cabe mais nenhuma outra avaliação. O Leonardo Jardim, por exemplo, hipótese, se o Cruzeiro perder a final do Mineiro, eu acho que a pressão vai ficar insustentável. Uhum. E isso é daqui 6 dias, 5 dias. Então, não esperou nem... e outra coisa, por tudo que aconteceu, o Cruzeiro, o Pedro Lourenço, ele confiou muito na palavra do Jardim, eles criaram uma relação, não só na questão do vinho, do azeite, né, uma relação ali comercial, mas de amizade, ao ponto de retirar uma multa, de fazer todos os esforços possíveis para ele ficar. O que eu sei até lá atrás é que
um mês ali, mais ou menos, talvez o Cruzeiro aceitasse. E fizesse alguns jogos ali, por exemplo, do início do ano, com um auxiliar, com... Wesley Carvalho. Sim, ou com a comissão do Jardim mesmo, conduzindo uma pré-temporada, se preparando para o Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, aí eu já não tenho informação. Mas o Cruzeiro tentou de tudo, né? Só faltou, tipo, dar um pedaço da SAF, redes de supermercado e por aí vai. E isso não foi o suficiente. E o que me chama a atenção dessa história é... O Leonardo Jardim tinha assinado um contrato até 2026, tinha uma multa. Ele não pagou a multa, ele não cumpriu o contrato, ele foi resolver os problemas familiares e a primeira chance que ele teve, ele já vem para o futebol brasileiro, para outro clube. 2 meses depois, não foi nem... o Cruzeiro contratou um técnico, aí o técnico saiu, o Cruzeiro teve a chance, buscou um outro treinador, passou um tempo, ele não encontrou nenhuma outra proposta interessante, aí, diante de tudo, voltou ao Brasil. Não, ele volta ao Brasil imediatamente após esse período e para um país que ele disse não trabalhar em outro clube que não fosse Cruzeiro. Então, foi assim, o que o Leonardo Jardim fez. Com o torcedor, o Pedro já falou, mas eu acho que com o Pedro Lourenço, isso aí foi um duro golpe. Eu não tenho outra definição para essa história por tudo que ele fez. E eu acho que a Rafa foi bem assim, e eu penso o seguinte, Samuel, e quem está nos acompanhando. Os erros da diretoria, eles existem, mas eu acho que não dá para toda hora também coisas que fogem do escopo da diretoria, a gente ir para o lado mais fácil. E me desculpa, acho que não dá pra gente proteger, e aí, por mais que a campanha seja muito boa, alguém que não ganhou nada no Cruzeiro. Se nem jogadores, e é claro que foi uma situação muito pior, né? Mas jogadores que foram vencedores aqui, a gente perdoou por coisas ruins que fizeram, não dá pra gente também criar essa defesa cega a alguém que, como o Samuel disse, não foi o caso do Cruzeiro. O Tite caiu e o Cruzeiro primeiro foi ouvir, foi procurar o Arthur Jorge, e nesse meio tempo de negociações com o Arthur Jorge, o Flamengo foi no Jorge Jesus, e aí ele no Leonardo Jardim, e aí ele se sentiu escanteado pelo Cruzeiro. Não, o Cruzeiro tem a decisão ainda contra o Atlético Mineiro e prontamente ele já aceitou o Flamengo. A sensação que me passa é que a todo momento ele esperou o Flamengo. Ele verdadeiramente queria o Flamengo. É essa a sensação que me passa. E aí, de novo, problema nesse tipo de situação? Nenhum. Desde que você não passe uma situação que depois você... Acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o que a gente fala. Você vai ter capacidade de sustentar lá na frente aquilo que você falou, aquilo que você prometeu. Ninguém é obrigado a prometer nada, mas a partir do momento que você promete, a gente parte do pressuposto que você vai ter a capacidade de cumprir. E não foi o que aconteceu, e que agora seja aí também um momento para o torcedor do Cruzeiro seguir cobrando melhora no trabalho, seguir cobrando profissionalismo no departamento de futebol, mas entendendo sempre, e eu sei que a maioria da torcida entende isso, de que somos nós pela instituição, né? O Valu fala muito isso, quem gosta de ver o Cruzeiro bem é o cruzeirense. Então, essa fase eu tenho certeza que ela vai passar, o Cruzeiro vai melhorar dentro aí da competição, eu espero que isso aconteça, porque o Cruzeiro tem capacidade para tal, mas é um momento assim para a gente refletir e tomar muito cuidado com determinadas promessas dentro do futebol. O comportamento do Jardim abre brecha, né, para a gente até pensar de que ele estava construindo esse cenário, né, anteriormente, não vou para nenhum clube e tudo mais, para chegar na reta final ainda, sair do Cruzeiro sem nenhum ônus, não precisa cumprir o seu contrato, fica livre no mercado. E engraçado, já falou que não dirigiria outro clube, treinaria outro clube no futebol brasileiro, e criticou muito também muitas coisas no futebol brasileiro. E acaba voltando... Algumas agora ele vai ter lá no Flamengo, né? Não, algumas... As mesmas, assim. Não, algumas arbitragem talvez deu sim. mais pro lado de lá do que do outro lado.
Mas, E vai ver o outro lado da moeda agora. Então assim, acaba se contradizendo em muitas situações, né? E vejamos, tem essa situação também. Acho que ele não vai encontrar no Flamengo o mesmo cenário que ele encontrou no Cruzeiro, o mesmo dirigente que ele encontrou no Cruzeiro, a mesma liberdade aqui também não. E a sensação, no início, a gente até coloca na enquete, né, sobre a culpa, e a sensação, às vezes, quando você pega de primeira, pensar que é uma derrota da diretoria do Cruzeiro, não é, né? Então, é uma situação... A diretoria tomou a decisão de respaldar o Tite. É. A gente pode concordar ou não, o torcedor pode concordar ou não. O meu problema é muito com isso que o Samuca trouxe, por exemplo. Se perde no domingo, fica insustentável e manda embora. Ou tem convicção no trabalho ou não tem. Eu isso acho é um que incômodo pra isso mim aí também. me incomoda. Mas se Deus quiser, aí... vai vencer e a gente não vai precisar debater Não, mas aí isso. vocês acham que... Mas tem convicção que vai pra frente, que o trabalho tá sendo bom? Não, mas um jogo de Campeonato Mineiro, que foi a prioridade, uma final, vocês acham que perder tem que continuar? Não, eu acho que já deveria ter sido Sim. interrompido há muito Meu tempo. ponto é esse também. No Mirassol. Não, mas às vezes assim, falta uma confiança e tudo, Você título... fala que assim, talvez eles vejam uma possível conquista do campeonato estadual como uma mudança, assim, tipo, tira um peso e o trabalho evolui. É isso que você acha que eles avaliam? Talvez, ou só um pode deadline, ser tem isso. que ser isso aqui. É uma se não meta, ganhar. a primeira meta cumprida. Eu Me incomoda me um pouquinho. incomoda também. Porque ou você tem convicção ou você Mas não eu tem. entendo um pouco, assim, eu entendo essa questão de a partir do momento que o Mineiro é a sua prioridade, se você não ganha, tem esse peso. É tipo eu acho que se o Flamengo não ganha a Libertadores no ano passado, o Felipe Luiz não teria virado o ano. Sim. Porque o Flamengo abre mão da Copa do Brasil justamente porque queria a Libertadores, queria o Campeonato Brasileiro. Mas o ponto que me incomoda, e aí não é uma culpa só do Tite, para mim uma culpa também da diretoria, é dar esse peso ao campeonato estadual. Sim, hipervalorizando. A sensação que eu tenho é que não existe. A convicção do trabalho, ela não existe. Vamos ver, o tempo vai mostrar. Mas assim, o fato é que eles estão respaldando esse trabalho. Então o Cruzeiro não estava procurando treinador, tá? Isso é uma decisão da diretoria. A gente pode concordar ou não, independente da existência do Leonardo Jardim. Suponhamos que o Leonardo Jardim não existe. A gente pode concordar, a gente pode concordar ou não com a decisão da diretoria de respaldar o trabalho do Tite. Eu não consigo enxergar elementos no campo para entender que esse trabalho vai fluir, mas tomara que eu esteja errado. Eu torço para dar certo, eu só não consigo enxergar nesse momento. Então, o Cruzeiro não estava atrás de treinador no mercado. A decisão do Leonardo, assim, não é uma questão sobre voltar ao Cruzeiro, sobre estar no Cruzeiro. É uma questão que ele tomou uma decisão de fazer algo que ele disse que não iria fazer. E ninguém o obrigou a dizer isso 3 vezes. Né? Ele afirmou categoricamente, sempre colocando muito peso na coisa da palavra. Né? Inclusive, em outros momentos, ele falou, para mim nem precisa questão de contrato, eu sou assim na minha vida, o que eu falo é isso. Então, assim, ele teve... Você coloca um microfone e uma câmera, gente, na frente de uma pessoa e coloca para ela falar sobre si mesma, coisas mágicas acontecem. Então, ele falou muitas coisas, o Diogo falou muitas coisas, e agora eles vão ter que lidar com o dissabor de terem tomado uma decisão que vai contra tudo aquilo que eles falaram. E aí que lidem com a consequência lá. Mas assim, não é problema meu o que vai encontrar lá no Flamengo, se vai ter a mesma liberdade que teve aqui, se o departamento de futebol vai funcionar como ele deseja, se o elenco vai comprar a ideia dele. Não é problema meu. Né? Graças a Deus. Aliás, nós já temos muitos problemas aqui para preocupar. Então, vida que segue, mas eu nesse caso em específico, embora eu tenha minhas críticas à diretoria do Cruzeiro pelo planejamento, mesmo entendendo que eu teria interrompido o trabalho do Tite lá contra o Mirassol, essa culpa aí eu não acho que é deles. Porque se o Jardim quisesse estar no Cruzeiro, ele estaria, gente. Ele não teria saído. Igual isso que você trouxe, de repente ficava o auxiliar dele aí. Ele não queria, gente. Ele não queria. Ele não queria ter vínculo com o Cruzeiro. E eu acho uma loucura, tá, Rafa? Não é porque o Leonardo Jardim agora no... Um mês eu acharia já doideira. Mais do que isso... Não é porque ele tá no Flamengo agora, não. Mas eu acho, assim, loucura. Até o Abel tem muito costume de fazer isso no Palmeiras, mas assim, não chega a jogos, né? Mas ele, geralmente, o começo da pré-temporada do Palmeiras, o Abel não tá presente ali no centro de treinamento. Eu já acho errado. Eu entendo que
tem questão de planejamento, mas é a sua carreira. Eu não posso, por exemplo, virar pro Thiago Matara e falar assim, olha, o Matara aqui, no começo do ano da Samuk TV, eu vou fazer da minha casa, eu O vou meu fazer... irmão que vai vir pra Eu vou mim. pra Ubatuba, e aí eu vou mandar meu irmão, eu vou mandar meu... Não, eu tenho que estar aqui. E o treinador, ele tem uma remuneração e ele tem um peso. A gente falava muito, por exemplo, e aí eu vou até pegar um ponto que é criticado do Tite. O que é que muita gente falou há alguns dias atrás? A gente vê muito Matheus na beira do campo, a gente vê muito Bergantin na beira do campo. Seria a mesma coisa ter o Diogo Dias na beira do campo? Ter o Wesley Carvalho na beira do campo? Eu sei que o Jardim está em contato com essa galera. Mas assim, eu não acho que o Cruzeiro... E o Cruzeiro até... Por isso que eu não concordo com o Cruzeiro ter oferecido quem não quis isso. foi o Jardim. Sim, ele não queria sim. ter vínculo nenhum com o Cruzeiro, gente, na virada do ano. Foi Eu uma acho que o escolha Cruzeiro dele. errou nessa aí também. Foi uma de ter escolha oferecido dele. isso. O Cruzeiro tentou até, talvez, mais do que deveria quando oferece esse tipo de coisa. Talvez não precisava ter oferecido tanto. Então, o que eu consigo tirar disso tudo é que a diretoria fez o que dava pra fazer pra manter alguém que é um bom técnico. Eu não vou ficar fingindo que ele é um técnico ruim, que o trabalho foi ruim, porque não foi. Foi um bom trabalho, o melhor dessa gestão, talvez o melhor da era SAF, né? Alguém pode falar do Pesolano contextualizando ali, mas em alto nível, sem dúvidas, o melhor trabalho que nós tivemos até aqui. A diretoria fez tudo que dava para fazer, deu autonomia, deu tempo para ele trabalhar, janela de transferências coerente com aquilo que ele precisava e queria, e etc e tal. E ele não quis, paciência. Terminou com o Cruzeiro, seguiu sua vida. E aí a gente avalia, né, A gente segue caráter daqui. e etc. Eu acho que nós, cruzeirenses, né, a gente fica já meio invocado, né, com a notícia hoje. Eu imagino o Pedro Lourenço. Acho que na dor ele está aprendendo muita coisa como gestor de futebol. E imagino que hoje ele teve mais uma lição. Não é algo que ele gostaria, mas que imagino serviu para ele. Deve ter pensado, como a gente está relembrando aqui situações, o que o Cruzeiro fez para ele e o que na sequência a gente é surpreendido negativamente. E é mais uma situação, né? Então, por exemplo, quando você precisa emprestar um jogador, ou então se desfazer de um jogador e ainda assim com uma quantia importante ali. Pois acho que é muito disso, talvez. O Pedro Lourenço, quando ele assume a SAF, depois ele até, quando ele dava mais aquelas entrevistas de uma maneira um pouco mais inusitada, mais irreverente, né? Assim, ele não era muito... não se policiava muito sem pra um dizer, media training. não tinha muito filtro. Ele falava muito, como se surpreendia com algumas coisas dentro do futebol e tal. Sim. Então, o futebol para ele não é novidade. Ele sempre esteve ligado ao futebol, ao Cruzeiro. Não só ao Cruzeiro, mas imagina até pro futebol. A gente vê, né? Quando você tá... Mas é diferente, né? Ali dentro da mais envolvida tomando na parada, decisão. É o que o Mike falou, que eu acho que o Pedro, em outros cenários, talvez fosse até interessante você ter essa relação ali meio paternal, né, dentro do futebol. Mas infelizmente o futebol é um ambiente que não tem espaço para isso. O brasileiro, então... se você é bonzinho... o jogador brasileiro... É que na equação aqui tem um não brasileiro, né? Mas acho que a gente aprendeu, assim, outras equipes também sofreram com isso e com outros treinadores também brasileiros. Acho que é passar a entender que ali vai ser uma relação estritamente profissional. Por mais gente boa que o outro seja. Ele vai ser seu amigo depois, tipo assim, parei com o futebol. Opa, agora sim a gente pode construir uma amizade. Mas enquanto aquela pessoa estiver envolvida no ecossistema futebol, eu acho que a relação tem que ser estritamente profissional. Não é o que o Pedro é errado por fazer isso. Mas infelizmente parece que o futebol ele não dá espaço para que você faça isso. Mas ainda assim tem que dizer mais de uma pessoa que não cumpre a palavra do que total, qualquer outra coisa. Né? É que é ruim usar essa palavra, mas assim, o Pedro é vítima, né, na situação. Cara, até o fato de ter tido aquela coletiva ali da forma que foi, assim, isso não é tão comum. Não. Um treinador que não ficou nem O Pedro 12 chorou meses. na entrevista, Chorou, eu acho. ele ficou muito meio que foi o emocionado. extremo oposto do que aconteceu naquela época com o Marcelo Oliveira, Sim, né? que ele o Marcelo sozinho. Oliveira foi colocado ali na coletiva sozinho. Uma das cenas mais tristes da história ele lá do de Cruzeiro, cabeça inclusive. baixa. O Jardim não, tava lá, todo mundo. O Pedro
como você lembra muito bem, chorando. E é uma coletiva que dá ao Jardim, concede ao Jardim a oportunidade dele meio que controlar a narrativa. Uhum. Porque você entende que é um treinador que tinha tudo, o clube deu tudo que ele precisava para fazer um bom trabalho e ele decide sair. Então, de certa forma, ele vai ali para se explicar e o clube dá a ele essa oportunidade de controlar a narrativa, de colocar o seu lado da história. E assim, eu acho que é legítimo as coisas que ele falou. Aliás, ninguém é obrigado a nada, ainda mais essa turma como Jardim, né? Pode trabalhar se quiser, se não quiser não trabalha, né? Nem todos nós somos assim, mas enfim. Mas até isso o Cruzeiro fez por ele, sabe? Concedeu essa oportunidade dele, embora estivesse naquele momento abandonando um projeto em que ele era uma das peças fundamentais para que a gente tivesse um 2026 mais tranquilo, ainda assim o Cruzeiro foi lá e concedeu a ele essa graça de poder falar com o torcedor através do canal oficial do clube, dar a sua versão. E apesar de ter abandonado o projeto, ele saiu muito bem quisto pela torcida, né, cara? Assim, o torcedor muito grato ao que foi o ano e tudo mais. Então, decisões, Leonardo. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!